Abra sua Bíblia na carta de Hebreus. Nós estamos dando sequência a um estudo que começamos no primeiro domingo de setembro. Comece certo. Esta é a série de estudos, de sermões que estamos trabalhando para o mês de setembro. E no domingo passado nós falamos sobre a importância de começarmos rápido, agora. Qual é o tempo? Qual é o momento de se começar ou de um recomeço a partir de um ressignificado, a partir de uma avaliação da nossa história, quando começar ou quando recomeçar. Então, vimos e fomos tremendamente abençoados com aquilo que o Senhor nos concedeu, alimento para as nossas almas. Hoje eu quero compartilhar com vocês o texto de Hebreus, o capítulo 11. Quero ler os 8 versículos que fazem parte desse texto extraordinário, que alguns dizem que pode ter sido escrito por Paulo, outros dizem que pode ter sido Silvano, e há uma similitude muito grande na palavra, na contextualização, e é claro, porque Paulo pode ter ditado para Silvano, e Silvano escreveu aquilo que o Espírito Santo deu a ele para que fosse escrito, e para que nós tivéssemos um resultado extraordinário, o aprendizado que nós precisamos sempre que temos a palavra de Deus em nossas mãos, sempre que a lemos, sempre que a pesquisamos, sempre que a investigamos. Sobra muita lição, sobra muita coisa para nós, para que a nossa alma seja alimentada. Eu queria falar exatamente nesta noite com você sobre comece pela visão. Você pode repetir comigo? Comece pela visão. O texto diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Vai prestando atenção nos detalhes desse texto. Pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Presta atenção nisso. Antes de ser levado, obteve testemunho de ter agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Pela fé, Noé é divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Amém? Fecha teus olhos, inclina a tua fronte, fale com Deus. O que é que entusiasmou você a vir ao templo nesta noite? Qual a sua motivação? O que o trouxe, o que a trouxe a este lugar? Eu não conheço o seu coração, não conheço a sua história, não sei o que você passou na semana anterior e muito menos o que você vai passar nesta próxima, mas eu sei que esse Deus que transformou a vida destas pessoas e as abençoou e que as ajudou a caminhar por lugares difíceis, também vai nos ajudar, vai ajudar você, vai dar a você a oportunidade, o privilégio de, em ouvindo a sua palavra,
manifestar a Ele o desejo de testemunhar do seu poder, de dizer a outras pessoas o que é que Ele fez, tem feito e vai continuar fazendo para você avançar por este mesmo caminho, que é o caminho chamado da fé. Fale com Deus, peça a Ele compreensão da palavra, peça a Ele entendimento. Ore pela pessoa que está do seu lado, daqui está atrás de você, na frente de você. Peça a Deus que a abençoe, para que ela também compreenda aquilo que o Espírito Santo quer nos falar. Peça ao Espírito Santo para revelar a você a sua vontade. Pai, obrigado por ter nos trazido ao templo nesta noite de domingo. Obrigado por tudo o que já aconteceu na nossa história, na nossa vida, durante toda esta semana. Obrigado por começarmos uma nova semana na presença santa do Senhor, batendo à porta dos átrios do Senhor, recorrendo ao Senhor que pode ouvir, atender e responder às nossas orações. É claro que não viemos aqui só para buscarmos bênçãos. Nós viemos a este lugar porque temos necessidade de ouvir a Tua voz. Nós viemos a este lugar porque temos sede e fome da Tua palavra. E por essa razão te pedimos que Tu nos dê total compreensão daquilo que o Espírito Santo vai nos revelar agora, vai nos dizer através do Teu servo. Mistura as Tuas palavras, as minhas palavras, Senhor, para que essa comunicação seja fácil, compreensível, recebida e aplicada. Olha para cada coração que veio aqui, para cada pessoa, cada família representada, cada casal representado. Obrigado pelas experiências que temos tido com o Senhor e com a palavra do Senhor. Então, mais uma vez eu te peço, revela-nos aquilo que Tu queres, para que tenhamos uma semana completamente diferente, cheia de respostas e de oportunidades. Nos permitam falar desse Deus vivo que é o Senhor, que continua fazendo, que continua operando milagres, que continua libertando, salvando, curando, fazendo coisas que aos olhos humanos são até questionáveis, mas pela fé não. Pelos olhos da fé são compreensíveis, porque a Tua palavra nos revela o Teu poder, o poder que há no Senhor. Então, olha para nós agora, tira de dentro do nosso coração qualquer coisa que tenha como objetivo interromper ou impedir o nosso relacionamento com o Senhor. As distrações, os pensamentos, quantas vezes nós estamos na Tua casa e os nossos pensamentos estão fora de nós. Nesta noite eu te peço, Senhor, que cada pessoa que veio esteja tão atento àquilo que o Senhor vai falar, e consiga ver o que ninguém viu, através da fé. Fazer o que poucos estão fazendo, através da fé. E receber o que poucos estão recebendo, através da fé. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. É a minha, é a oração da igreja, e nós a fazemos em nome de quem? Então vamos dizer em nome de Jesus. Amém? No domingo passado eu falei sobre a importância de uma história, né? Falei que uma história pode mudar a vida de uma pessoa. Você lembra do que tratamos aqui no domingo passado? É provável que você esteja se lembrando de algumas coisas e não de tudo, mas eu falei sobre a importância de uma história. Uma história pode mudar a vida de uma pessoa. Agora eu quero acrescentar dizendo assim: imagina muitas histórias. Se uma história pode mudar a vida de uma pessoa, muitas histórias podem mudar a vida de milhares de pessoas. O escritor da carta aos Hebreus começa dizendo que pela fé as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. E aí está o primeiro detalhe que nós precisamos perceber, que nós precisamos acolher. Pela fé, as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. E aqui está uma dica importante para quem quer ser feliz, para quem quer alcançar resultados extraordinários, para quem quer prosperar no bom sentido da palavra prosperidade, porque prosperidade bíblica, eu repito,
é a grande oportunidade que nós temos de fazer alguma coisa por alguém. Se você tem prosperado, se Deus tem dado a você o privilégio de crescer naquilo que você tem feito, naquilo que você tem executado em todos os campos da sua história, mas você não tem feito nada por ninguém, ainda que o mínimo, na verdade você não está sabendo aproveitar a prosperidade que Deus tem colocado nas suas mãos, como oportunidade de fazer. Isso é a oportunidade bíblica, é o que a Bíblia nos ensina. Até porque um dos maiores conselhos, uma das maiores orientações do mestre dos mestres, foi que nós deveríamos colocar todo o nosso coração, toda a nossa atenção, toda a nossa expectativa naquele que está sentado no trono, Deus, o Todo-Poderoso. Amem ao Senhor de todo o coração, de toda a alma, com toda a expectativa, e amem também o próximo. Então isso, segundo os conceitos do próprio Jesus, é prosperar. Então, se você tem prosperado, se você tem crescido, tem se lembrado de alguém, à sua direita, à sua esquerda, na sua frente ou atrás de você, ou quem sabe aquelas pessoas por quem, eu repito, quantas vezes nós passamos, mas fingimos que nem as vemos. Se você tem sido levantado pelo Espírito Santo para fazer algo por alguém, você não é só próspero, mas é capaz de colocar a sua prosperidade num nível extraordinário de excelência. Por quê? Porque tem ouvido a voz de Deus e tem procurado fazer a vontade de Deus. O texto é claro porque diz que aquelas pessoas do passado, tiveram algo acontecendo na vida delas que foi extraordinário, a aprovação de Deus. Então, tudo que você fizer, tudo que você sonhar, todos os seus desejos, tudo aquilo que você tem anelado, tem pensado em fazer, seja para hoje, seja para amanhã, ou quem sabe até o final do ano, faça como fizeram aqueles que nos dão exemplo lá do passado. Fizeram procurando, buscando a aprovação de Deus. Como eu disse, talvez Silvano, o escritor desta carta, foi quem citou alguns nomes. Ele chamou estes nomes, ele invocou estes nomes, ele elencou estes nomes, porque foram homens que foram bem-sucedidos do ponto de vista espiritual. E é muito importante que você entenda que algumas vezes ser bem-sucedido do ponto de vista espiritual não é conquistar tudo que você precisa, não é alcançar tudo que você deseja, e provavelmente não é realizar todos os sonhos que estão dentro do seu coração. Mas esses homens conseguiram algo extraordinário. O que é mesmo que eles conseguiram? Digam comigo: a aprovação de Deus. Mais uma vez, a aprovação de Deus. Silvano citou Abel, Noé, Abraão, Sansão, dentre outros elencados que tiveram experiências incríveis na estrada da fé. Ele não disse que estes homens foram aprovados porque eram perfeitos. Eles não foram aprovados porque pertenciam a uma classe de dominação, uma elite. Eles não foram aprovados porque pertenciam a uma instituição de renome. Eles também não foram aprovados porque seguiam um guru ou um grande mentor. Não. A Bíblia diz que eles foram aprovados porque buscaram a presença de Deus. A única menção no registro é que eles construíram uma fé capaz de alcançar a aprovação de Deus. Qual é a fé que você tem construído? Qual é a fé que está dentro do seu coração como desejo de construir? Como é que você tem aproveitado a oportunidade que Deus tem dado a você de experimentar aquilo que nenhuma outra pessoa já experimentou? Aqueles homens experimentaram. Diz a palavra de Deus que eles construíram uma fé capaz de alcançar a aprovação de Deus. Então, eu quero compartilhar com você alguns momentos destes que nós estamos aqui, algumas orientações, ou talvez algumas lições
para que nós comecemos a semana pensando, refletindo sobre a oportunidade que Deus está dando a mim, está dando a você, de construir, preste atenção, de construir uma fé que alcance a aprovação de Deus. Primeiro, eles começaram de baixo para cima. Não foi uma construção simples, fácil, foi difícil. Nada é fácil na vida. Algumas pessoas pensam que as coisas vão nos chegar, principalmente depois da conversão, com muita facilidade. Meu irmão, minha irmã, amigo, amiga, esqueça isso. Nada vem com facilidade. Não conquistaremos absolutamente nada com facilidade. Tudo na vida precisa ser conquistado. Então, comece a conquistar aquilo que você ainda não conquistou. Coloque como alvo aquilo que você pretende alcançar. Peça a aprovação de Deus. Fale com Deus. Lembre-se que aqueles homens construíram uma fé inabalável, uma fé extraordinária, mas uma fé que procurou alcançar a aprovação de Deus. Todas as vezes que você colocar diante dele, diante do Senhor, diante do trono, os seus planos, seus projetos, seus sonhos, e se Deus achar melhor aprovar, vai dar certo, você vai conseguir ter vitória. Não faça por você, não faça pelas tuas vistas, não faça porque você quer. Experimente construir a sua fé pedindo a aprovação de Deus para aquilo que você anseia, para aquilo que você deseja. Como começaram aqueles homens? Aqueles homens do passado começaram buscando uma aprovação, mas começaram de baixo, começaram por baixo e não de cima. É muito interessante quando nós olhamos esse piso em que nós estamos agora, mas se prestarmos atenção, debaixo de tudo isso aqui, nós encontraremos pelo menos 30 perfis de alumínio. Esses 30 perfis de alumínio foram colocados aqui para que houvesse a sustentação desta obra, para que nós estivéssemos seguros aonde estamos. Mas você vai lá embaixo no estacionamento, olha para o lugar, para o chão, para onde você está pisando, você não vê um perfil. Você sobe a galeria, fica ali observando e participando do culto na galeria, na certeza de que essa galeria jamais vai se romper. Por quê? Porque você acredita que a fundação foi bem feita. Sabe o nome disso? É fé. Porque você não consegue ver o que está embaixo, mas você acredita que está seguro. Você acredita que vai entrar, que vai sair, sem que qualquer coisa tenha acontecido. O nome disso é fé. Portanto, a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. Como é que nós começamos esta construção? Pelo fundamento, começamos pela base, começamos pelos perfis, pelo coroamento, depois pelas pilastras, depois vigas, e hoje nós temos a certeza de que estamos no lugar seguro. Chegou um tempo em que eu perguntei ao nosso engenheiro de cálculo estrutural, e eu perguntei a ele se nós estávamos fazendo um projeto para um prédio de 10 andares, porque as vigas, as colunas, tudo que nós fizemos de baixo para cima foi tão forte, foi tão bem feito, foi tão planejado, que nós hoje, sentados, participando de uma celebração, não temos absolutamente medo de que alguma coisa possa acontecer, a não ser que seja um caso fortuito. Estamos seguros e cremos que por debaixo, lá embaixo, nós temos uma base segura, nós estamos em cima de um fundamento, de algo que nos garante que estamos seguros. Sobre qual estrutura nós estamos então sentados? Se eu não contasse, muitos de vocês nunca saberiam que foram 30 perfis de alumínio com 9 metros para dentro da terra. 9 metros cada perfil. Foi o que o Batistaca, a empresa que nos ajudou no início dessa obra, colocou aqui nesse lugar. Então você está sentado
sobre 30 perfis de 9 metros para dentro da terra. Em cima destes perfis foram colocados os coroamentos, para que dali as colunas fossem feitas, construídas, e os vigamentos também. Isso nos dá a certeza de segurança, nos dá a certeza de que estamos sobre algo que não vemos, mas que nos traz segurança, que nos traz a condição de permanecer aonde estamos. Agora, olhem para o chão, vê se vocês enxergam um perfil desses. Não, nós não vamos enxergar um perfil desses que foram colocados. O que isso significa? Isso significa que a fé não precisa de olhos. Eu queria que você dissesse isso. Diga comigo, a fé não precisa de olhos. A fé não precisa de olhos. A fé, na verdade, vai além. Muitas vezes os nossos olhos atrapalham a nossa fé. Muitas vezes os nossos olhos atrapalham a nossa fé. Fé não é confiança, esperança. Fé não é religião. Fé não é plural. Fé é individual. Nós somos chamados a exercitar a fé. Somos chamados a colocar a fé em prática. Portanto, fé é crer no que ultrapassa o poder da imaginação. Fé é crer além do que se imagina. Tem gente que consegue viver sem fé, mas não chega além daquilo que é capaz de ver com os olhos. Mas quem opera uma fé, vai além da imaginação, é capaz de conquistar muito mais do que qualquer outra pessoa. Só que não consegue com a mesma velocidade de quem coloca em prática a fé. Então, quem não pratica a fé, não tem velocidade. Quem pratica a fé, tem velocidade. Quem não pratica a fé, demora. E demora muito a alcançar os propósitos de Deus. Enquanto quem pratica a fé, vai muito mais além do que imagina e do que deseja. Segundo lugar, porque aqueles homens chegaram a esse nível de vida espiritual? Porque é exatamente isso que nós precisamos levar daqui nesta noite como lição. Aqueles homens alcançaram um nível de vida espiritual, eles alcançaram um nível muito maior do que nós imaginamos. Eles foram além. Por que que isso aconteceu? Porque eles visualizaram antes de tornar real. Nós estamos vivendo hoje num tempo do irreal, né? do artificial. Mas como é que eles viveram? Eles viveram num tempo diferente e conquistaram muito mais do que os dias de hoje nos mostram que estamos conquistando. Por uma razão simples, eles o fizeram pela fé, acreditando e sendo aprovados por um Deus que está vivo, um Deus que fez, um Deus que continuará fazendo, e esse Deus é real, é um Deus que age de uma forma extraordinária. A palavra de Deus, a sua palavra, a palavra escrita, o texto revelado diz que Ele é o mesmo, ontem, hoje e o será eternamente. Ninguém criou essa inteligência, porque não é uma inteligência artificial, é uma inteligência real. E por ser uma inteligência real, Ele continua realizando em tempo real. Ele continua realizando aquilo que nós precisamos, aquilo que nós o apresentamos e pedimos que Ele nos ajude a conquistar. Por que é que eles alcançaram um nível de vida espiritual? Porque visualizaram antes de tornar real. Isso é fé. Você ainda não concretizou, você ainda não tirou do papel, você ainda não tirou da mente, mas crê pela fé que vai alcançar. Por quê? Porque antes de qualquer coisa você pediu a aprovação de Deus. Fez como aqueles homens do passado deixaram lição para nós. Uma lição extraordinária.
Tudo que você desejar, tudo que você precisar, tudo que você pensar em empreender, faça pedindo primeiro a aprovação de Deus. Eles visualizaram antes de tornar real. Versículo 3: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Agora tem um detalhe ali naquele versículo muito interessante. Nós estamos lendo esse versículo da seguinte maneira, preste atenção nisso. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, certo? E aí depois vem, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Agora vamos inverter isso. Eu convido você a inverter comigo esse pedacinho, esse trecho da palavra de Deus. Olha só, como seria? O visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Por quê? Porque o universo foi formado pela palavra de Deus. Isso é a inversão da frase. Quando nós invertemos essa frase, parece que se torna mais fácil, mais interessante entendermos como todas as coisas foram criadas, como todas as coisas foram feitas. Vejam lá, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Por quê? Porque o universo foi formado pela palavra de Deus. Porque o universo foi formado pela palavra de Deus. Portanto, fé é ativar o que se desenhou. Presta atenção nisso. Fé é ativar o que se desenhou. O que é que você tem desenhado na sua mente? Uma viagem, uma conquista da casa própria, do carro, da profissão, do novo emprego, do casamento. Do que é que você tem desenhado? Porque quando antes de você nascer, Deus desenhou você. Antes do universo ter sido formado, olha lá, o que o visível veio a existir, de maneira que o visível veio a existir, das coisas que não são o quê? Das coisas que não são o quê, igreja? Visíveis. Seus sonhos, seus projetos, seus desejos, são visíveis ou invisíveis? São invisíveis. Todavia, quando você pega tudo isso e entrega a Deus, a palavra se cumpre na sua vida, uma vez que o universo não existia, mas pelo poder da palavra, Deus fez existir todas as coisas. Fé, portanto, é ativar o que se desenhou. Fé é ativar o que se planejou. Fé é ativar o que sonhou e a certeza de que vai acontecer. Então, fé é desenhar primeiro, para depois executar, aprovado por Deus. Como Deus criou o universo? Daquilo que Ele viu antes de dar a ordem para existir. Porque depois que Ele ordenou, tudo foi criado. E que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. É o que a palavra nos revela. Isso para mim é chamar à existência aquilo que ainda não existe, conforme a orientação do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 4, versículo 17. Então, quando você desenha, quando você sonha, quando você planeja, você nada mais, nada menos está buscando ou deve buscar a presença de Deus. Para quê? Para trazer à existência aquilo que ainda não existe, mas pela fé você crê que vai existir. Vou usar uma linguagem antropomórfica para dizer o seguinte: Deus viu primeiro pela eternidade e deu ordem para que existisse. Logo, existiu. Eu vou repetir, para você guardar isso aí. Chave para a tua vida. Chave para você vencer. Chave para você ir além da tua imaginação. Chave para você ir além do que você está pensando. O que foi mesmo que Deus fez? Diga comigo: Deus desejou criar algo. Executou o que desejou.
Resultado, deu certo. Um exemplo disso é você mesmo. Você mesmo. Nos sonhos de Deus, nos planejamentos de Deus, nos desejos de Deus, você existe porque você deu certo na história da criação. Aproveite isso para mudar a sua história. Aproveite isso para prosperar, aproveite isso para crescer, aproveite isso para ser bom para as demais pessoas, aproveite isso para colocar alguns princípios que nós temos estudado aqui no templo, alguns princípios que nos têm chegado. Aproveite isso para fazer alguém feliz, aproveite isso para fazer alguém crescer. Não cresça sozinho, não seja feliz sozinha, mas junte-se para fazer muitas outras pessoas felizes como Deus quer, porque planejou e executou a sua felicidade. Quantos recebem isso? 3 códigos, detalhes importantes para você começar a acessar na sua vida. Primeiro, diga comigo, desejo. Segundo, execução. Terceiro, resultado. Mais uma vez, desejo, execução, resultado. Deseje, sonhe, coloque em prática essa aprovação, porque não vai demorar. Deus vai trazer sobre a sua vida os resultados. Você crê nisso? Diga, eu creio e receba em nome de Jesus. Você já sonhou? Quem aqui já sonhou? Levanta a mão. Acho que todos nós já sonhamos. Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Quem está sonhando? Eu coloquei no passado, né? Quem já sonhou? Então você já sonhou, está lá no passado. Agora quem está sonhando? Hoje, quem está sonhando? Quem levantou pensando em realizar alguma coisa, em mudar alguma coisa, em ser mais feliz, em ser mais próspero, em ser mais útil? Quem? Levanta a mão, olha. Graças a Deus. Graças a Deus. Agora, tem uma coisa importante dentro desses três conceitos que a gente está pegando aqui. Sabe qual é? É começar a executar o sonho, porque o sonho não vai sair da mente, o sonho não vai sair do papel, se primeiro você não pedir aprovação a Deus e começar a executá-lo. Foi assim que Deus fez. Deus sonhou, Deus planejou, executou, e segundo o texto de Gênesis, tudo que ele fez foi bom e deu certo. Eu já disse que você é uma das coisas boas que Deus criou, é uma das coisas boas que deu certo do que Deus fez. Deus fez você. Então você é algo bom de Deus, entre tantas coisas, dentre tantas realizações desse projeto ambicioso de Deus, você é um grande resultado dele, um grande resultado dele. Então precisa fazer isso. Desejou, sonhou, tem que partir para a execução, porque nada vai cair do céu, meu irmão, nada vem do céu, pura e simplesmente por vir. Você tem que fazer um esforço. São pelo menos 90% de transpiração, 10% de inspiração. Coloca isso em prática e você vai ver que Deus vai te ajudar. Deus vai dar a você a oportunidade não só de ver, não só de sonhar, não só de planejar, mas também e sobretudo de executar, porque você fez a lição de casa corretamente. Você sonhou, planejou, desejou, pediu aprovação a Deus e partiu para fazer aquilo que você sabia que precisava realizar. Você determinou na sua vida, você colocou o foco e não se desviou, não deixou que nada distraísse você, não deixou que nada perturbasse você, e por isso você chegou aonde você está agora. Mas muitos não conseguiram. Por quê? Porque não fizeram exatamente como precisavam ter feito. Talvez tenham sonhado, talvez tenham até começado a executar, mas não deram sequência, acharam tudo muito difícil, muito complicado, não avançaram, não foram adiante, pararam, retrocederam e não alcançaram as bênçãos de Deus. Deus não tem compromisso com quem volta atrás. Deus não tem compromisso com quem não se esforça.
Deus não tem compromisso com quem não tira a pedra do sepulcro. Deus tem compromisso com quem faz o que precisa ser feito para chegar aonde Ele planejou que chegasse. Em último lugar, porque eles chegaram a esse nível de vida espiritual. Eles quem? Aqueles caras lá de trás, né? Uma turma assim, de grandes desafios, num tempo muito complicado, muito mais complicado do que o nosso, sem tecnologia, sem esses avanços que nós estamos acompanhando, sem ciência, sem medicina, um tempo muito complexo, um tempo em que a fé era importante, e tão importante como nos dias de hoje, em que nós temos tudo isso para desfrutar, para usar a nosso favor, e a usar bem, também em favor de outras pessoas. Deus tem nos dado esta oportunidade, mas eles chegaram a um nível de vida espiritual de grande excelência. Por que eles chegaram? Porque caminharam rumo ao que desejaram. Por que eles chegaram, igreja? Porque caminharam rumo ao quê? Ao que desejaram. E aí é importante a gente fazer uma análise aqui. Por quê? Porque dependendo do que nós estivermos desejando, pode dar certo, pode ter resultado. Dependendo do que nós estamos desejando, pode não dar certo, pode não ter o resultado esperado, mas as oportunidades estão sendo dadas a todos nós. Que oportunidade, pastor? A de olharmos o sucesso daqueles homens, a excelência do que eles fizeram, e chegar aonde eles chegaram, que foi aonde mesmo que eles chegaram a um tempo extraordinário. Por quê? Porque eles foram aprovados por Deus. Eles não pensaram em que talvez tivessem sucesso na carreira, talvez fossem melhores do que outros que viveram acompanhados ou que fizeram parte da sua história, da sua sociedade. Eles não pensaram talvez em grandes conquistas. A Bíblia diz que eles sonharam, que eles planejaram e que colocaram nas mãos de Deus pedindo aprovação. Agora o resto era com Deus. A partir da sua execução, do seu esforço, de ter o foco, de ter um alvo, de partir em direção àquilo que eles desejavam alcançar. Mas a Bíblia diz exatamente isso: porque creram, todas estas pessoas foram aprovadas por Deus. Nós, independente de qualquer posicionamento, estamos incluídos nisso. Estamos incluídos nestas pessoas que foram aprovadas por Deus. Ou seja, você também precisa ser aprovado por Deus. Nós também precisamos ser aprovados por Deus. Nossos sonhos, eu vou repetir isso, é importante, nossos projetos, nossos desejos precisam ser aprovados por Deus. Mas o texto não para aí. Olha só. O texto diz assim: mas não receberam o que ele havia prometido. Aí talvez alguém diga assim: estragou tudo, pastor. Quer dizer que eles sonharam, eles planejaram, eles pediram a aprovação de Deus, correram atrás e não alcançaram? Sim, é o que o texto está dizendo. Vou repetir para você: porque creram, todas estas pessoas foram aprovadas por Deus, mas não receberam o que ele havia prometido. Mas aí não para só nisso. Vem o versículo 40 que diz assim: pois Deus tinha preparado um plano ainda melhor. Olha só, toma posse disso. Pois Deus tinha preparado ainda melhor um plano para eles. É exatamente aí que está a chave que pode virar a sua história hoje. É a chave que pode virar a sua vida, que pode, acionada lá no céu, pode fazer com que as janelas das promessas se abram. Eles sonharam, eles planejaram, eles desenharam e até saíram para executar, mas não conseguiram alcançar o que pensaram, o que sonharam, o que planejaram e o que desejaram, por uma simples razão: Deus tinha algo melhor para eles do que eles pensaram, do que eles quiseram, do que eles sonharam, do que eles desejaram.
Sabe, a gente não consegue entender muito isso, porque, na verdade, como humanos, como seres humanos, racionais, nós pensamos que tudo que queremos, tudo que desejamos, tudo que sonhamos, em todas as áreas da nossa vida, executados, realizados, vão trazer prosperidade, vão trazer resultados. Mas nos esquecemos que os planos de Deus são maiores e melhores do que os nossos. Eles fizeram isso, eles tiveram essa mesma preocupação. Eles apresentaram os sonhos deles para Deus, mas Deus tinha coisas melhores para eles. Deus tinha respostas melhores para eles. Às vezes, os nossos sonhos, os nossos desejos, os nossos projetos, aparentemente, parecem estar sintonizados, alinhados com os de Deus, mas não estão. Deus até nos permite avançar, Deus até nos permite continuar, Deus até nos permite insistir, mas Ele continuará dizendo: olha para os meus planos, olha para os meus projetos, olha para os meus sonhos, tente descobrir isso e colocar em prática, porque o que eu tenho para vocês é muito melhor do que o que vocês mesmos têm. Quando a gente acredita nisso e pelos olhos da fé a gente começa a vislumbrar esses projetos de Deus, fica mais fácil continuar a vida. Quando a gente para de confiar em pessoas, e acreditar em pessoas, em projetos pessoais, em projetos humanos, e começa a colocar diante de Deus e a conquistar com Deus aquilo que Deus quer que nós conquistemos, tudo fica mais fácil, nós prosperamos de verdade, nós crescemos de verdade e ajudamos muitas outras pessoas também a encontrarem o rumo que há muito tempo talvez elas tenham perdido. Certa vez disseram à mulher de Walt Disney que ele idealizou a roda gigante, mas não viveu para vê-la funcionar. Ela então respondeu a essa pessoa, ou a estas pessoas: não se preocupem, ele viu sim, antes de todos vocês, ele foi o primeiro a ver. Olha só, ele foi o primeiro a ver o que muitas outras pessoas estavam vendo agora, porque ele foi o ideali, diga comigo, Disney foi o idealizador. Quem é você? O que você está fazendo nesse planeta? O que você está fazendo nesse plano? Seja um idealizador, seja um sonhador, seja uma pessoa que planeje, que deseje, mas sobretudo alguém que tente executar. Mas se não executar, lembre-se de que muitos lá na frente vão ver o que você primeiro viu e outros não viram. O que você pode idealizar hoje, que talvez amanhã alguns vejam e você não. Então comece agora, comece certo, coloque a sua imaginação para funcionar e pratique a sua fé. O resto, deixa com Deus, segue em frente, rumo ao futuro, mas faça isso em nome de Jesus. Se você não alcançar, plante, porque alguém vai colher. Alguém vai colher os frutos que você não visualizou. Alguém vai colher, aliás, os frutos que você não colheu, mas que você visualizou. Plantou, Deus regou, produziu muitos resultados para a glória dele. Aqueles homens viram, executaram, caminharam, não receberam, mas foram aprovados por Deus. Por quê? Porque tiveram uma visão. Eu vou repetir. Aqueles homens viram, executaram, caminharam, não receberam, mas foram aprovados por Deus. Por quê? Porque tiveram uma visão. Aí está a chave que vai ativar no céu algo extraordinário para a sua vida. A partir daqui, a partir desse plano, a partir da visão que Deus tem dado a você. Então faça como esses homens e mulheres. Comece com uma visão. Não desista. Siga as orientações de Deus e do Espírito Santo, sempre, porque você vai alcançar o melhor. Porque talvez o melhor não esteja dentro da sua mente. Talvez o melhor não esteja no seu coração. Talvez o melhor não esteja no papel que você escreveu ou que você desenhou. O melhor sempre estará no coração de Deus. E Deus sempre estará disposto a colocar nas suas mãos para que você execute e a sua execução leve você a receber o que você deseja receber.
Que loucura, né? Aqueles homens viram tudo antes de qualquer outra pessoa ver. Isso é fé. Talvez você tenha começado o ano sonhando, planejando, desejando alguma coisa, mas ainda não deu certo. Não adianta você questionar a Deus. Aproxime-se dele e diga para ele: Senhor, sobretudo eu quero a tua aprovação. Eu preciso da tua aprovação.